derrotado em batalha e capturado, Leon, o temido matador de dragões, foi feito prisioneiro pela poderosa Rainha Dragão Prateada. Com a certeza da morte, ele lançou uma magia proibida, uma maldição que deveria mergulhá-la em vergonha eterna. Era seu último golpe, sua vingança final. Mas o inesperado aconteceu. 2 anos depois, Leon desperta. E ao seu lado, uma garotinha dragão com olhos inocentes, uma cauda balançando e um passado envolto em mistério. O que realmente aconteceu com a rainha? E por que essa pequena criatura o chama de papai? Essa é a premissa do Marruá. Cale a boca, dragão. Maligno, eu não quero mais criar um filho com você. Se você curte histórias com reviravoltas, fantasia sombria e laços improváveis, já fortalece o canal com sua inscrição, deixa o like e comenta aí o que você faria no lugar de Leon. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! O capítulo começa na masmorra do Dragão de Prata, com guardas protegendo o portão. Alguém desce as escadas da masmorra e se aproxima dos guardas. Ao perceber quem é, eles a cumprimentam. Ela dizendo, Sua Majestade. Ao chegar mais perto deles, ela diz, Vocês dois, saiam. Eu quero falar com ele sozinha. Após ouvir o que ela disse, eles respondem dizendo, Sim, Sua Majestade. Eles saem deixando ela sozinha com o prisioneiro. E essa é Rainha Dragão Prateada, Rosveice. Ela entra na cela do prisioneiro e pergunta para ele, Grande herói matador de dragões, como é se tornar um prisioneiro do nosso clã de dragões? Acorrentado e machucado, ele olha para ela e diz, Me mate logo. Sorrindo, Rosveice diz, você quer que eu te dê uma morte rápida? Ela se aproxima dele e fala, Mas não é tão fácil. Bem, você é um homem bonito e decidido. Rosveice arranha o rosto dele e diz, Adicionar mais algumas cicatrizes ficará perfeito. Pegando o seu rosto, ele olha para ela com fúria nos olhos e fala, Pare de me humilhar aqui. Você pode me matar ou me cortar em pedaços como quiser. Mas por favor, seja rápida. Rosveice prova o sangue dele e diz, Por mais poderoso que você seja, se não tivesse sido incriminado por um vilão, você não teria caído num estado tão miserável. Que tal se juntar ao nosso clã dos dragões prateados? Ele pergunta para ela sorrindo, E você é digna? Irritada, Rosveice olha para ele e com um chute poderoso, quebra todas as correntes que o prendiam, mandando-o voando para longe, colidindo contra a parede e cuspindo sangue. Brava, ela pisa nele, fazendo-o cuspir mais sangue e diz para ele, Como um prisioneiro ousa ser rude comigo? Leon Cosmode, você acha que ainda é o grande herói da humanidade, elogiado por milhares de pessoas? Você ainda sonha em acabar com o clã dos dragões e deixar uma boa reputação para as gerações que virão? Com um sorriso confiante, ela disse para ele, Ai, acorda, você vai morrer aqui, seu perdedor ignorante. Talvez, eu quis dizer talvez, você pudesse ter tido a oportunidade de deixar seus descendentes desfrutarem de riqueza e glória com você. É uma hipótese interessante, né? Mas, infelizmente, você não tem um sucessor. Então, você não terá um dia assim. Com raiva, Leon diz para Rosveice, Não subestime os humanos. Com sua cauda, ela pega Leon pelo pescoço, levanta-o do chão e diz para ele, Que cara teimoso. Rosveice começa a apertar a sua cauda no pescoço dele. Ele tenta se libertar dela. Vendo que não consegue, ele diz para ela, Sua Majestade. Com um sorriso, Rosveice pergunta para ele, O quê? Você está pronto para implorar por misericórdia? Leon, tentando se livrar da cauda dela, que está enrolada no seu pescoço. E olhando para ela, fala, Desde o começo, você cometeu 2 erros. Ela fica confusa com o que ele disse. Ele continua a falar. Primeiro, você não deveria ficar sozinha com o mais poderoso matador de dragões treinado. Segundo, você nunca deveria provar meu sangue. Após dizer isso, seu olho começa a brilhar em tom vermelho, e ele lança um feitiço nela, fazendo-a soltá-lo. Balançada por ter sido afetada pelo feitiço que Leon lançou, Rosveice começa a se sentir estranha, e pensando consigo mesma, diz, Está tão quente? Por quê? Meu corpo. Ela cai ajoelhada no chão, com uma expressão constrangida, e se pergunta, O que diabos está acontecendo? Com Rosveice ajoelhada no chão, Leon se levanta e, em pé, fala para ela, Sua Majestade, muito em breve, você vai viver na dor trazida pela alma por toda a sua vida.
Envergonhada e mordendo o lábio, Rosweiss se joga em cima de Leon, fazendo os dois caírem deitados no chão. Leon, surpreso com o que aconteceu, pensa consigo mesmo. O quê? O que está acontecendo? Ele vê a expressão que ela está fazendo. É estranha. E se pergunta: essa situação, ela está ficando excitada? De repente, Rosweiss dá um beijo nele, deixando-o surpreso com o que está acontecendo, e envergonhado. Uma hora depois, com roupas jogadas pela masmorra, Rosweiss acorda, meio sonolenta, com o efeito do feitiço passando. Confusa com o que aconteceu, ela diz: eu estou nua. Ao perceber o que aconteceu, ela se vira e, gritando para ele, diz: e você? O que você fez comigo? E Leon, com um tom sério no rosto, explica dizendo para ela: maldição de sangue, uma técnica proibida que só pode ser usada uma vez na vida. Se você provar meu sangue, uma conexão de alma será criada entre nós. Quando eu morrer, a maldição vai te causar uma dor sem fim. Após ouvir o que ele disse, Rosweiss grita, dizendo para ele: absurdo! Se esse é um feitiço que faz efeito depois que você morre, então o que aconteceu foi... Leon interrompe o que ela falava e diz para ela: isso foi um acidente. Eu pensei que a dor causada pela minha morte fosse a manifestação de tudo, mas eu não esperava que o efeito colateral fosse fazer você. Envergonhada com o que aconteceu, ela grita dizendo para ele se calar, e ele continua a falar, provocando ela. Mas, até onde eu sei, vocês dragões seguem a regra da monogamia, certo? Depois da minha morte, a grande rainha dragão prateada não só será incapaz de encontrar um novo companheiro, mas também incapaz de deixar descendentes. E até mesmo incapaz de explicar ao clã dos dragões por que tudo isso aconteceu. O efeito deste feitiço proibido excedeu muito as minhas expectativas. Após ouvir o que ele disse, ela fica com raiva. E ele continua a dizer: o que você disse? Sua Majestade, a grande rainha dragão prateada. Você disse que eu não teria um sucessor? E agora, você também não terá um sucessor. Oh, não haverá nenhum sucessor dragão! Após ouvir a provocação dele, com raiva, Rosweiss avança para cima dele, com sua mão transformada em garra. Antes de ser atacado por ela, com a expressão de cansado, Leon diz para ela, com um leve sorriso: você quer me matar, Sua Majestade? Você não precisa fazer isso. Eu vou morrer em breve. Viva com o seu ódio por mim e com dor por toda a sua vida. Essa é a minha maldição para você como ser humano. Em silêncio, Rosweiss veste as suas roupas. Após se vestir, ela se aproxima dele, deitado no chão, e fala: você é apenas um ser humano? Você está se vingando de mim de uma forma tão desprezível e ainda quer morrer? Como pode ser tão vigarista? Com sua mão banhada com aura mágica, ela marca o peito dele com um símbolo estranho. O capítulo começa com o narrador dizendo: Leon Cosmode já foi um lendário herói matador de dragões. Quando ele tinha 5 anos, matou o cão feroz do seu vizinho com as próprias mãos. Foi parado por um matador de dragões que passava por ali e acabou sendo aceito como seu aprendiz. Aos 10 anos, entrou na Academia Imperial de Matadores de Dragões para estudos posteriores. 4 anos depois, formou-se com a idade mais jovem e a avaliação mais alta da história. Aos 15 anos, pisou no campo de batalha da Matança de Dragões, matou inúmeros dragões, recapturou territórios e conquistou vitórias militares incontáveis para o Império. Leon é conhecido como o mais forte herói matador de dragões, e a única esperança de levar o Império à vitória e acabar com a guerra. Até que, ele se tornou um prisioneiro do clã do dragão. 2 anos se passaram desde que Leon foi capturado. Leon abre os olhos, acorda gritando e, assustado, com a mão no peito, se pergunta: aonde estou? Ao olhar ao redor, Leon vê um quarto luxuoso, confuso, se pergunta novamente: onde estou? Alguém de cabelo escuro com as pontas brancas abre a porta do quarto. Leon olha para ver quem é, e é uma garotinha. A garotinha pergunta: ei, você está acordado? Leon fica com as bochechas coradas ao ver tanta fofura. Em seguida, continua falando: então é assim, aos poucos eu estou entendendo tudo. Deve ser porque eu fiz uma contribuição tão grande para a humanidade que eu pude chegar ao céu. E você, deve ser o anjo lendário. Após ouvir o que ele disse, a garotinha pergunta: o que é um anjo? Leon se agacha, e com um sorriso no rosto, fala: olá, pequeno anjo. E em seguida pergunta para a garotinha: qual o seu nome?
Sorridente, a garotinha diz: Muen. Sorrindo, Leon responde: Muen, que nome bonito. E, pensando, ele se pergunta: no entanto, por que a cor do cabelo desse anjo é tão estranha? Cabelo preto e branco? Alegremente, Muen diz para ele: a mamãe disse que significa a lua. Leon, pensando consigo mesmo, reflete: anjos também têm mães? Em seguida, ele se apresenta para ela: meu nome é Leon. Leon Cosmode. Muen, toda animada, responde: eu sei. Leon significa leão. Após ouvir o que ela falou, Leon pergunta: quem te disse isso? Ela responde: foi o que a minha mãe disse também. Após ouvir a resposta dela, ele pergunta: eu posso perguntar, quem é a sua mãe? Alegremente, Muen responde: Hasveice. Isso deixa Leon surpreso com a resposta. Em seguida, ele fala, confuso: sua mãe é Hasveice. Então, eu sou. E sorridente, Muen completa dizendo: você é o meu papai. A resposta o atingiu como um raio, deixando-o sem palavras. Em seguida, ainda confuso, ele pergunta para ela: você é, na verdade, a minha, e da Hasveice? Muen, ao ver sua mãe, corre na direção dela. Rapidamente, Leon volta os olhos para Hasveice. Alegre, Muen diz para a mãe: mamãe, o papai finalmente está acordado. Hasveice responde: sim, eu sei. Com um leve sorriso, ela olha para Leon e diz: você finalmente acordou, Leon. Em seguida, Muen comenta: a mamãe deve estar feliz em ver o papai acordado, porque você veio visitá-lo todos os dias. Com uma expressão confiante e sombria, Hasveice diz: sim, você está certa. Pensando, Leon conclui: só um idiota acreditaria nisso. Hasveice fala para Muen: vá brincar lá fora. Eu tenho algo para conversar com o seu pai. Alegremente, Muen responde: sim, mamãe. Após Muen sair do quarto, rapidamente Hasveice se aproxima de Leon. Ele a encara e pergunta com um tom sério: Muen, ela é realmente minha filha? Ela responde, provocativa: oh, o que foi? Não acredita? Ela é nossa filha biológica. Após dizer isso, Hasveice fecha a porta do quarto com sua cauda. Leon continua, com um tom sério e firme: por que você deu à luz a essa criança? Por que você me salvou? Olhando para ele, ela responde: você está dormindo há 2 anos. Você acha que eu conseguiria deixar isso para lá depois do que você fez comigo 2 anos atrás? Gritando, Leon responde: você acha que eu queria fazer aquilo? Nós somos diferentes. Não podemos coexistir. Se fosse em qualquer outro momento, eu nunca tocaria em você. Após ouvir o que ele falou, Hasveice se aproxima dele e pergunta, encarando: oh, então me tocar também é uma tortura para você? Leon grita: claro! Com sua cauda, ela o enrosca pelo pé e o faz cair de costas na cama. Ao fazer isso, ela sobe em cima dele, dominando. Confuso, Leon grita: você! O que você vai fazer? Em seguida, ela rasga a camisa dele. Um círculo mágico começa a brilhar em sua mão. Olhando para ele, ela declara: eu quero esculpir meu próprio padrão de dragão em você. Leon tenta resistir. Pare com isso! Mas nada adianta. Ela pressiona o círculo mágico contra o peito dele, ativando o feitiço. Isso vai se tornar sua maior vergonha, diz Hasveice com um olhar firme. O que significa que, de agora em diante, você será meu prisioneiro, e nunca mais poderá me deixar. Com uma expressão sombria, Hasveice continua a dizer: quando seus companheiros humanos virem a tatuagem de dragão no seu corpo, o que eles vão pensar? Eles vão acreditar que você é um grande herói matador de dragões, ou um traidor que se rendeu ao clã dos dragões? Sentindo dor, Leon pergunta para ela: por que fazer isso até esse ponto? Hasveice responde: você ainda não entendeu, Leon. Em seguida, o narrador entra. O conceito de vingança da raça dos dragões sempre foi um problema para os cientistas humanos. A vingança deles é um comportamento desumano que combina paranoia, extremo, e vai além da compreensão humana. Hasveice continua, com frieza: eu quero que você viva com essa vergonha pelo resto da sua vida. E que você seja severamente humilhado por mim, pelo resto da sua vida. Por causa do círculo mágico inserido em seu peito, Leon fica com o rosto corado. Pensando, ele diz: esse sentimento, igual ao da última vez. O narrador continua: para a Rainha Dragão Prateada, Hasveice, foi uma grande honra fazer de Leon,
o maior matador de dragões da história da humanidade, um escravo do clã dos dragões. E, de certa forma, o parceiro mais próximo da Rainha Dragão Prateada. Rasveice avança para cima dele e declara: então, vamos começar. O narrador conclui: embora seja muito inacreditável por uma perspectiva humana, esta é a sua vingança contra o matador de dragões como um dragão. O capítulo começa no castelo do Dragão de Prata, com os empregados caminhando pelo corredor do castelo. É quando uma diz para a outra: a rainha parece estar de bom humor hoje. E a outra empregada diz: você não sabia? O marido dela acordou do coma. Leon, com olheiras de cansaço, escondido, observando as empregadas, escuta o que uma delas falou e, pensando consigo mesmo, se pergunta: merda, aquela dragão fêmea realmente anunciou ao público que eu era o marido dela? Vocês não têm ideia do quão aterrorizante aquela mulher dragão é. Ela me apertou por um dia e uma noite inteira. Minha cintura está quase quebrada. Furioso, ele diz: eu, Leon, nunca ficarei aqui e me tornarei seu brinquedo. Leon vê alguns guardas protegendo o portão para sair do castelo e, pensando, diz: há 4 dragões guardando a porta lateral. É impossível sair por ali. Mas, por que há tão poucos guardas no castelo do Dragão Prateado hoje? É completamente diferente de quando cheguei aqui há 2 anos. Está tão silencioso e estranho. Ao olhar para o lado, ele vê algo. Ao chegar mais perto, se pergunta: como tem um buraco aqui? Isso não pode ser uma armadilha? Deixa pra lá, não consigo pensar muito agora. Eu tenho que sair daqui, não importa o que aconteça. Mesmo que seja uma armadilha, eu vou forçar minha saída. Leon entra num buraco e começa a se arrastar para sair do castelo e, enquanto se arrasta, pensa consigo mesmo: adeus, Rainha Dragão Pervertida. Quanto à pequena dragão chamada Muin, embora ela seja muito fofa, pode ficar com ela para você. De longe, Muin observa algo. Após perceber quem é, sorridente, ela fala, apontando: mamãe, olha. O papai está cavando um buraco igual a um cachorro. Que legal. Então, Rasveice diz: estou vendo. Ele é muito incrível. Muin, alegre, pergunta para a mãe: quando a mamãe vai pescá-lo de volta? Rasveice a repreende, dizendo: Muin, você não pode usar a palavra pescá-lo de volta para o seu pai. É muito rude. E ela pergunta: então, qual palavra eu devo usar? Com um sorriso no rosto, Rasveice responde: pegá-lo de volta. Cortar a cena. Depois de algum tempo, Leon está na floresta correndo, enquanto pensa, diz: depois de escalar essas montanhas, você pode ver os limites do território humano. Leon olha para trás e se pergunta: depois de correr tanto, a Rainha Dragão não deve me alcançar, certo? Logo em seguida, ele escuta o rugido do dragão e, ao olhar para cima, vê ela transformada em dragão, vindo atrás dele. Ao se aproximar mais dele, ela grita, dizendo: você é um ótimo corredor, Leon. Vendo a aproximação dela, ele começa a correr desesperado, e Rasveice passa voando por cima dele, pousando à sua frente e o impedindo de fugir. Leon grita para ela, dizendo: deve ser divertido brincar comigo assim, né? Rasveice fala para ele: eu estou muito decepcionada. Você não achou que estava muito tranquilo? Quem você acha que te ajudou a desviar dos guardas e deixou um buraco para você escapar? Leon, com expressão séria, diz para ela: mesmo que eu soubesse que era uma armadilha sua, eu não tinha escolha. Só não esperava que você me alcançasse tão rápido. Rasveice pergunta para ele: o que vai acontecer se você retornar ao território humano agora? Você já tem a minha marca no peito. Você acha que eles ainda vão te reconhecer como um matador de dragões? Gritando, Leon fala para ela: eu vou começar a minha vida de novo como uma pessoa comum. O que é melhor do que ser torturado por você? Com o bater de suas asas, Rasveice diz: você não sabe como apreciar a minha gentileza. Em seguida, ela o agarra com sua mão dracônica, deixando-o assustado, e sai voando com ele. Leon, irritado, grita perguntando para ela: me solta! Onde você está me levando, sua dragão? Ela responde, dizendo: já que você quer tanto voltar para os humanos, eu vou te ajudar. 3 horas depois, eles chegam próximo à cidade fronteira do Império, e Rasveice solta Leon no ar, deixando-o cair em cima de uma árvore, que amortece razoavelmente a sua queda. Mas, mesmo assim, ele acaba batendo a cabeça no tronco durante a queda. Ele se levanta, passando a mão na cabeça. Ao abrir os olhos,
vê algo que o deixa surpreso, e se pergunta: isso é uma cidade humana? Rasveice volta para sua forma humana e responde a ele: está certo, esse é o Império Humano. Ela fala para ele: quando você olha para a cidade humana perdida, você sente que pode retornar ao mundo humano apenas pisando nela? Em seguida, ela olha para ele, sorrindo, e diz: mas, Leon, você não pode voltar, mesmo que esteja bem próximo. A runa no peito de Leon começa a brilhar, deixando-o chocado. Rasveice começa a caminhar lentamente até ele, dizendo: ah, esqueci de mencionar que, quando uma das pessoas com a marca do dragão quer fazer sexo com a outra, a marca irá produzir uma reação. Agora você está se sentindo quente por todo o corpo, ansioso para começar e incapaz de suportar a vontade, não é? Leon não consegue resistir à sedução dela e diz: você quer que seja aqui? Sorrindo, Rasveice disse: sim. Você sabe por que eu te trouxe aqui? Eu quero que você entenda o que é vergonha diante da sua cidade natal, tão perto dela. Leon, com a mão no peito, fala para ela: você acha que eu vou perder a fé por causa disso? Em seguida, ele agarra a mão dela e grita, dizendo: eu vou esperar pacientemente até que essa oportunidade chegue. Até lá, eu vou retribuir em dobro por toda a humilhação que você me fez. Após ouvir o que ele falou, ela fica surpresa e sem palavras. Em seguida, dá um sorriso e diz: ah, ok. Eu vou estar esperando por você, viva ou morta. Com eles no pé da árvore gigante que faz fronteira do Império. Sorridente, depois de brincar um pouco com Leon, Rasveice veste a sua roupa e diz para Leon, que está em lágrima: eu estou muito satisfeita com o seu desempenho agora há pouco. Ela se aproxima dele e o provoca, dizendo: que tal eu te trazer aqui todo mês para visitar a sua cidade natal? Após ouvir o que ela disse, rapidamente Leon se afasta dela e diz, gritando: merda! Eu vejo que você é uma rainha dragão com a cabeça nas nuvens, que acha que pode me drenar. Rasveice fala: eu fui vista através mesmo. Em seguida, ela diz para Leon: vamos, nossa filha está nos esperando em casa. Ela começa a se transformar em dragão, mas é interrompida por Leon, que diz: espere. Surpresa, ela olha para trás. Leon passa por ela com a expressão séria, dizendo: como um matador de dragões, eu não posso ser pego por você como uma presa. Eu consigo andar sozinho. Após ouvir o que ele disse, ela fala para ele: ah, daqui até o castelo do dragão prateado leva pelo menos 3 horas voando na minha velocidade, e levaria pelo menos 10 dias ou meio mês para um humano andando. Ele responde, dizendo: são apenas 10 dias ou meio mês, não subestime nossa resistência humana. Sorrindo, ela fala: eu quero ver quanto tempo você consegue aguentar. Depois de algum tempo andando pela floresta, Leon fica exausto, e Rasveice diz para ele: não consegue mais andar? Se você me pedir. Leon, irritado, responde, dizendo: eu não estou cansado. Quem disse que eu estou cansado? Sorrindo, Rasveice fala: a única coisa que é difícil é a sua boca. Leon diz: você. Mas, logo em seguida, os dois veem cavaleiros montados em seus cavalos. E Leon, pensando, diz: um exército matador de dragões. Ele fica alegre ao ver quem são e continua, dizendo: ótimo! Esses caras podem me ajudar a me livrar desse dragão. Mas, com raiva, Rasveice olha para Leon, e ele percebe a sede de sangue dela, e diz, pensando: não, se eu pedir ajuda, Rasveice irá matá-los sem hesitar. O cavaleiro percebe algo e manda todos pararem ao ver Rasveice em Leon. Ele pergunta para eles: vocês dois estão perdidos? Leon responde, sorrindo: não, estamos só passeando por aqui. E, pensando, diz: eu não posso prejudicar essas pessoas inocentes. O cavaleiro desce do seu cavalo, dizendo para eles: essa floresta não é um bom lugar para passear. Há muitas espécies perigosas e animais selvagens. Que tal eu levar vocês para um lugar seguro? O cavaleiro vai caminhando até a beira de Leon, dizendo: ah, a propósito, meu nome é Walker, e eu sou o capitão do 47 Esquadrão do Exército Imperial Matador de Dragões. Rapidamente, Leon diz para ele: obrigado pela sua gentileza. Nós também aprendemos sobre autodefesa e podemos nos proteger. E, pensando consigo mesmo, diz: não vem até aqui, amigo. O cavaleiro pergunta para ele: você me parece familiar. Eu já vi você em algum lugar antes? Após ouvir o que o cavaleiro disse, Rasveice se prepara para atacá-lo, com sua mão banhada em magia.
Leon, ao perceber, rapidamente segura a mão dela, puxa-a para cima dele e diz: Senhor, eu acho que você me confundiu com outra pessoa. Eu tenho um rosto bem popular. A minha esposa também costumava me confundir com outras pessoas, não é, amor? E, sussurrando, Leon diz para ela: Eu vou voltar para o palácio com você obedientemente, mas, por favor, deixa-me livrar deles primeiro. O cavaleiro Walker, ao ver os dois abraçados de forma carinhosa, sai gargalhando em direção ao seu cavalo, dizendo: Então eu não vou perturbar o namoro de vocês. Em seguida, ele monta no cavalo e vai embora, deixando os dois para trás. Irritada, Rasveice fala para Leon: Você já não me abraçou o suficiente? Após ouvir o que ela falou, rapidamente ele se afasta dela. E ela fala para ele: Leon, você foi inteligente em não pedir ajuda a eles, mas só uma coisa. Ela grita, apontando para ele: Você tem que saber a sua própria posição. Mesmo que a gente tenha uma filha, isso não significa que eu sou sua esposa. Leon diz: E nunca passou pela minha cabeça ser o seu marido. Ela se vira e começa a caminhar, dizendo: Vamos lá, temos um longo caminho pela frente. Leon começa a sentir uma dor no braço. Em questão de segundos, começa a ver tudo embaçado e desmaia na frente de Rasveice. Ao ver ele caído no chão, ela fala: Que ser humano frágil. Ao dizer isso, ela começa a se transformar em dragão. Transformada, ela pega ele do chão com a boca, arremessa-o nas suas costas e sai voando com ele, dizendo: Certo, dessa vez eu vou interpretar como um pedido de misericórdia. E no castelo ao amanhecer, com Leon deitado na cama. Após ter desmaiado na floresta, ele foi trazido por Rasveice. Ao lado da cama, esperando pelo seu despertar, está Muen, observando seu pai deitado. Ela diz alegremente: Papai, você está acordado. Logo em seguida, Leon se levanta meio atordoado e se pergunta: Como eu voltei até aqui? Muen diz: Foi a mamãe que trouxe o papai de volta. Ao se lembrar do que aconteceu, ele fica em choque e fala: Droga, ela finalmente me pegou como uma presa. Logo em seguida, Leon olha para sua mão e, ao ver que está enfaixada, diz: Isso é. Mas ele é interrompido por Muen, que diz, segurando a mão dele alegremente: Fui eu que fiz o curativo para o papai. Após ouvir o que ela disse, ele pensa consigo mesmo: Os especialistas em dragões disseram uma vez que os dragões são uma raça feroz. Eles passam a vida inteira em meio à violência e sangue desde a infância. Embora Muen tenha características óbvias de um dragão, ela não tem nenhuma hostilidade em relação a mim e me trata completamente como seu pai. É porque ela é uma híbrida de um humano e um dragão. Após pensar isso, ele elogia ela, dizendo: Certo, Muen é incrível. E faz um cafuné na cabeça dela, deixando-a feliz. Ele se aproxima mais um pouco dela e continua dizendo: Muen, você é muito fofa. Mas, quando você crescer, você não deve ser igual à sua mãe. Ao falar isso, surge Rasveice, que pergunta para ele: Qual o problema em ser igual a mim? Leon fica surpreso e responde, desviando o olhar: Não é nada. Rasveice vai caminhando até a beira deles. Muen, muito animada, segura a mão enfaixada de Leon e a levanta para mostrar para ela, dizendo: Mãe, Muen enfaixou o ferimento do papai de acordo com suas instruções. Rasveice, com um olhar frio, fala: Você deveria ter feito assim mesmo. Muen, animada, responde: Sim, mãe. Após ouvir o que Rasveice falou, Leon pensa: Que mãe rigorosa. Logo em seguida, Leon, com um leve sorriso, faz cafuné nela, dizendo: Muen, por que você não vai se esconder no jardim primeiro? Eu vou sair para te procurar quando eu contar até 100, ok? Alegre, ela fala: Sério? Papai quer brincar de pique-esconde com Muen? Batendo a mão no peito, Leon diz: Eu não sou como a sua mãe, vai rápido. E começa a contar, fazendo Muen correr desesperada, dizendo: Oh, não. Papai, não conte tão rápido. Muen sai rapidamente do quarto, deixando apenas poeira para trás. Após Muen sair do quarto, Leon, irritado, fala para Rasveice: Ei, eu estou falando com você. Rasveice diz: O quê? E Leon pergunta para ela: Você não está sendo muito dura com essa criança? Ela se senta na cama e responde: Nós, dragões, sempre temos que passar por isso. Somente sendo rigorosos com nossos filhos desde novos podemos formar guerreiros fortes. Ele fala: Mas ela não é completamente um dragão e, além disso, ela é muito dócil. Você consegue entender isso? Com uma postura confiante e expressão séria, Rasveice responde: Ela é um dragão.
e dócil, que é uma palavra depreciativa para um dragão. Com um leve sorriso, Leon provoca ela, dizendo: "Você é bem fofa, quando quer ser também." Ao ouvir o que ele falou, ela olha para ele com um olhar ameaçador e rapidamente segura ele pela sua camisa, puxando-o para sua beira, dizendo: "Você é apenas um escravo para eu desabafar a minha raiva. Para de se atirar em mim." Após ouvir o que ela falou, Leon fica com uma expressão triste, e ela continua dizendo: "Que bom que você entendeu. Eu sou a rainha do clã do Dragão de Prata. Tenho vários assuntos governamentais para lidar, então a tarefa de cuidar daquela criança será sua." Com um sorriso, ela fala para ele: "Nossa filha gosta muito de você." Corta a cena para o jardim do castelo. Leon, caminhando por ele, fala consigo mesmo: "Eu sou a rainha dragão e estou bem ocupada, como se nós, matadores de dragões, fossemos responsáveis por cuidar de crianças." Logo em seguida, ele percebe algo e olha para trás, pensando: "Moon ainda é muito ingênua. Você acha mesmo que não vou te encontrar se você se esconder atrás de mim?" Ao perceber quem está atrás dele, ele rapidamente gira para trás, dizendo: "Te achei, Moon", apontando para ela. Mas de repente, tudo fica em silêncio. Ele olha para ela e pensa: "Essa menina, ela está com raiva?" Com a expressão de constrangimento, Leon fala: "Moon, me desculpa por te deixar esperando, eu..." Mas de repente, ele interrompe o que estava dizendo após vê-la correndo para longe dele. Ele rapidamente corre atrás dela e pergunta: "Moon, o que foi? Por que você está correndo, Moon?" Leon vai atrás dela, mas perde ela de vista e diz: "Sumiu? Eu acabei de ver ela passando por aqui." Após olhar para todos os lados, ele pensa: "É muito difícil prever o humor de uma criança. Não me admira que a Rasface tenha me dado a tarefa de cuidar dela." Mas atrás dele está Moon, escondida atrás do pilar. Mas, de repente, ele é surpreendido por Moon, que pula e abraça ele pelas costas, dizendo: "Haha, Moon pegou o papai." Deixando-o surpreso, em seguida Leon pergunta para ela: "Moon, você não passou correndo por mim?" Ela responde: "Não, o papai não estava conseguindo achar Moon, então Moon saiu para procurar o papai." Leon pensa e se questiona: "Então eu vi errado." Logo em seguida, Moon puxa ele pelo braço, dizendo: "Pai, Moon tem uma coisa para mostrar para você. Venha aqui." Ele diz: "Oh, ok." Mas logo atrás deles aparece uma garota observando eles irem embora. Quem será que é? A gente só vai saber no próximo capítulo. O Jardim do Castelo, com Moon desenhando animada e com Leon observando ela desenhando de longe. Ele dá leve sorriso e, pensando, diz: "Não é tão ruim ter uma filha. Parece até que minha alma foi curada." Ele continua a falar confiante: "Mais cedo ou mais tarde, o papai vai te ajudar a escapar das garras da mãe dragão." Moon termina o seu desenho e vai correndo até Leon com seu desenho em mãos, dizendo: Papai, olha. Moon desenhou um retrato da família." Leon diz: "Moon é tão incrível. Ela é digna de ser filha do papai." Ele estende a sua mão para ver o desenho dela e, com o desenho em mãos, ele ao olhar o desenho viu algo estranho e diz: "Isso é." Em seguida, ele pergunta para Moon: "Por que tem duas crianças aqui?" Ela diz: "É a minha irmã." Ao ouvir o que ela disse, ele fica chocado e se pergunta: "Moon tem uma irmã?" E surpreso ele continua a dizer: "Aconteceu que eu não só acertei o alvo com um tiro, mas também acertei duas com um só tiro." Com a cabeça baixa, ele se lembra o que aconteceu e diz: "A criança que eu vi mais cedo no jardim agora há pouco devia ser ela. Eu a chamei pelo nome errado. Não é de se admirar que ela esteja com raiva." Após ouvir o que ele falou, Moon fala: "Acha que a irmã não está com raiva? Ela só ficou um pouco tímida quando ela viu o papai." Ao pensar um pouco, Leon diz: "Na verdade, nós não nos conhecemos. Então é normal que ainda não estejamos familiarizados um com o outro." Ele olha para o castelo e, pensando, diz: "É tudo culpa daquela mulher por esconder essa criança de mim. Eu tenho que perguntar a verdade para ela." Corta a cena para o escritório da Rasface com ela vendo alguns documentos importantes. Logo em seguida, ela olha para o lado e aparece Leon gritando: "Rasface." Ela pergunta para ele calmamente: "Onde está a Moon?" Ele responde: "Ela foi brincar com a irmã." E falando nisso: "Você é muito boa em esconder as coisas. Quando você ia me contar que eu tinha outra filha?" Com um leve sorriso, ela diz: "Você já não sabia disso?" Com um tom calmo, mas irônico, Leon fala para ela: "Eu tenho que te agradecer. Dar à luz a uma criança é um trabalho árduo. Eu não esperava que você desse à luz a duas para mim. Você com certeza trabalhou muito."
Rasvei-se fica com a expressão séria. Após ouvir o que ele falou, ele continua a dizer: quando eu retornar para o Império algum dia, eu definitivamente vou escrever o seu nome na nossa árvore genealógica. Rasvei-se. Após ouvir o que ele falou, ela dá um leve sorriso e diz: ok, você sabe por que eu não te contei sobre a existência da minha outra filha? Leon pergunta: por quê? E depois diz: eu acho que você está com ciúmes da minha proximidade com a mãe, então você deliberadamente não deixou Noah me conhecer como seu pai. Rasvei-se pergunta: você está tão ansioso para conhecer ela? Com a expressão confiante, Leon responde dizendo: que besteira, quem não quer conhecer a filha? Eu não sou como você, uma mãe fria e severa. Eu quero cultivar um bom relacionamento com elas. Com um sorriso malicioso, ela diz: ok, não se arrependa depois. Cortar cena para a cozinha do castelo com Leon sorrindo, segurando uma faca na mão, e ele diz gargalhando: Rasvei-se, eu vou fazer você se arrepender hoje. O narrador diz: o primeiro passo de Leon para se aproximar de sua filha mais tímida, abrir a barriga dela com uma comida deliciosa. Com a comida no fogo, Leon pensando diz: eu costumava fazer esse ensopado de creme com frequência no batalhão. Todo mundo que comeu dizia que era bom. O sabor doce também é adequado para crianças. Ao provar o ensopado, ele diz confiante: nada mal, minhas habilidades de culinária não estão enferrujadas. Esse sabor com certeza vai ganhar a Noah. E na imaginação dele, ela disse com os olhos brilhando: Noah ama muito a comida que o papai cozinha. Na janela da cozinha, duas empregadas observando Leon ficam encantadas com seus dons culinários. E admirada, uma delas diz alegremente: o príncipe acabou de se recuperar de uma doença grave e ainda cozinha para sua família. Ele é realmente um bom dragão que se importa com sua família. Logo em seguida, a outra empregada percebe a chegada de Rasvei-se e suas filhas. Ela cumprimenta dizendo: ah, sua majestade. Rasvei-se disse para elas: vocês não precisam esperar por pedidos no jantar hoje à noite, podem ir e descansar um pouco. Ao ouvir o que ela falou, elas se curvam e dizem: obrigada, majestade. Ao entrar na cozinha, Leon fala para elas: ah, vocês chegaram bem na hora. Alegre, Muen vai correndo até ele e diz: papai, que cheiro bom. Sorridente, Leon diz: eu ouvi que vocês duas amam carne, então eu fiz ensopado e bife especialmente para vocês. E com a expressão confiante, pensando, ele se pergunta: Noah, você sente o cheiro do sentimento do papai? Leon fica totalmente chocado ao ver a reação inesperada de Noah. E decepcionado, ele fechando os olhos e pensando consigo mesmo diz: por que isso está diferente do que eu imaginei? Irritado, ele olhando para Rasvei-se que está rindo dele e pensando diz: essa rainha dragão havia previsto essa situação, então ela não permitiu que eu conhecesse a Noah. Rasvei-se diz para Noah: esse é o seu primeiro encontro formal com o seu pai. Se apresente. Ela responde: sim, mãe. Rapidamente ela cumprimenta seu pai dizendo: eu sou Noah K. Melkri, filha da rainha dragão prateada Rasvei-se. Eu tenho 1 ano e 2 meses de idade. O narrador fala: dragões são uma raça imortal, e os bebês dragões crescem mais rápido do que as crianças humanas. Leon se apresenta dizendo: olá, Noah. Meu nome é Leon Cosmode e eu sou seu pai, e leva sua mão até ela para cumprimentá-la. Logo em seguida, o narrador diz: o segundo passo de Leon para se aproximar de sua segunda filha, dizer olá educadamente e deixar uma boa impressão. Ela olha para ele em silêncio e, pensando, Leon se pergunta: por que essa criança é tão fria? Ela tem algum rancor contra mim? Sussurrando, Muen fala para sua irmã: por favor, fale mais. Não envergonhe o papai. Com os braços cruzados, Noah fala desconfiada: mas ele parece ser tão fraco, ele realmente é nosso pai? As palavras ditas por ela atingem ele como uma flecha, deixando-o chocado. Ao se recuperar do choque, pensando, ele diz: que filha selvagem. E o narrador diz: a carreira de Leon como pai enfrenta sua primeira crise. E assim o capítulo começa na mesa de jantar com o narrador dizendo: dizem que as jantas familiares são a melhor ocasião para os membros da família conversarem e se aproximarem. Mas agora isso se tornou o momento mais tenso da vida de Leon. E logo em seguida, Muen diz: irmã, me ajude a cortar. Ao ouvir o que sua irmã disse, Noah pega o prato dela e começa a cortar a carne em tiras. Muen observa ela cortando atentamente. Leon, observando elas, pensando, diz: minhas duas filhas se parecem, mas suas personalidades são completamente diferentes, e é óbvio que a Noah se parece mais com sua mãe. Com Leon dando leve sorriso, ele pergunta para Noah:
a comida está boa? Ela responde gritando, não. A carne é dura e difícil de mastigar. As palavras ditas por ela atingem ele como uma flecha. Após ouvir o que Noah falou para Leon, Hasveice começa a rir dele. Vendo sua mãe rindo, Muin pergunta, mamãe, por que está tão feliz? Ela diz, finalmente seu pai está reunido com nossa família. Ao ver vocês felizes, naturalmente eu também fico feliz. Com um sorriso malicioso, ela se vira e pergunta, certo, Leon, você também não está feliz? Ele sorri de forma meio sem graça e responde dizendo, mas é claro que eu estou feliz de estar com minha família. Ao ouvir o que ele falou, Muin se levanta e alegremente diz, então papai, pode jantar com a gente todos os dias? Com um leve sorriso, Leon fala, claro. Mas pensando, ele diz, não quero comer com essa dragão todos os dias. Ao ouvir o que sua irmã falou, Noah fala, não. Muin pergunta, por que não? Ela diz, porque eu quero estudar logo no departamento de jovens dragões da Academia Saint Health. Hasveice escuta o que ela disse e pergunta para ela, o departamento de dragões jovens da Academia Saint Health é para dragões entre 4 e 5 anos. Por que está tão ansiosa para se matricular? Confiante, ela diz, porque eu quero começar logo a derrotar os caçadores de dragões. Após ouvir o que ela disse, Leon fica tão chocado que acaba se engasgando com a comida. Já recuperado, Leon pensando diz, parece que essa garota quer derrotar a mim, seu próprio pai. Logo em seguida, ele fala para ela, os caçadores de dragões são todos muito fortes. Noah, você ainda é muito pequena, é muito perigoso. Com a expressão arrogante, ela diz, não me trate como uma criança. Leon pensando fala, mas você é uma criança. Hasveice dá um leve sorriso e fala, acho que a ideia de Noah é muito boa. Quanto mais cedo aprender as habilidades, logo poderá lutar contra os caçadores de dragões. Ela olha para ele e pergunta, não é mesmo, Leon? Ou tem alguma razão para impedir que Noah vá de imediato para a escola? Leon fica irritado após ouvir o que ela perguntou para ele, mas pensando ele fala com a expressão séria, se eu continuar me opondo, Noah com certeza me odiará mais ainda como pai. Só posso mudar minha opinião sutilmente. De forma descontraída, ele diz para ela, não, por mim tudo bem. Mas olhando para Hasveice, ele pensando fala, merda, agora eu entendo, essa mulher quer usar a Noah para me atacar mentalmente durante esse jantar. Furioso, ele continua dizendo, espere só, Hasveice, que logo eu vou te dar o troco. Com um leve sorriso, Hasveice fala para Noah, como seu pai concordou, então está decidido. A prova de acesso para a Academia de Saint Health vai acontecer dentro de um mês. Durante esse tempo, seu pai te ajudará a se preparar. Ela responde, sim, mãe. Corta a cena para o fim do jantar com Muin dizendo para a irmã, olha, a barriga de Muin ficou redonda. Noah, curiosa, toca para sentir. Hasveice estava se retirando da cozinha. Quando ela percebe, Leon chama ela e diz para ela apontando para os pratos que estão na mesa, temos que lavar os pratos. Ela olha para ele e diz, disso os empregados se encarregam. Leon se aproxima dela e fala, depois da janta, o casal limpa e lava os pratos juntos. Essa é a forma correta de terminar uma janta familiar. Você não quer criar um ambiente familiar harmonioso diante delas? Mesmo que seja mentira. Ela olha para o lado e vê muito empolgada para ver. Ela solta um suspiro e diz, está bem. Alegre, ela levanta a mão dizendo, Muin também quer ajudar. Mas rapidamente sua irmã puxa ela pelas costas dizendo, você vem comigo. Muin em choque diz gritando com a expressão de puro desespero, irmã, aonde vamos? Cortar a cena com os pratos já limpos na pia. Hasveice olha para ele e pergunta, quando você planeja começar a me ajudar? Ele fala para Hasveice, você já esqueceu o que me disse há 2 anos atrás? Nunca deve ficar sozinha com um caçador de dragões altamente treinado e forte. Logo após ele falar isso, o símbolo do peito dela começa a brilhar e ela pergunta, Leon, o que está querendo aprontar? Com um leve sorriso, ele fala, da última vez se aproveitou do meu cansaço para me manipular com sua marca de dragão. Dessa vez é diferente. Rapidamente ela ataca ele com sua cauda dizendo, acha que pode fugir daqui usando esse truque manjado? Mas ele rapidamente bloqueia o ataque dela com a mão e, segurando a cauda dela, ele fala, quem te disse que eu quero fugir? Logo em seguida, ela solta um grito, ficando com o rosto corado, e cai no chão. Leon olha para ela com a expressão dominante e pergunta, não consegue fazer nada, majestade? A marca do dragão faz com que a sua cauda seja extremamente sensível. E quando sua cauda é agarrada,
É como se fosse um gato sendo pego pela nuca, fica fraco, vulnerável e sem poder. Esse é o novo conhecimento que eu descobri lendo um livro sobre dragões. Ele se aproxima dela e fala: Rasveice, vocês dragões estão ansiosos para conquistar e controlar tudo, mas alguma vez, vocês já foram controlados? O capítulo começa onde tinha parado, com Rasveice ofegante no chão com seu rosto corado. Logo em seguida, ela olha de lado para Leon e fala: Solta, minha cauda. Com a expressão séria, ele disse para ela: Desde quando eu acordei, você tem me humilhado uma vez atrás da outra, brincando comigo só para o seu prazer. O que acha de hoje a gente fazer diferente? Após ouvir o que ele falou, irritada, ela fala gritando: Leon, seu maldito. Após falar isso, os dois ficam surpresos após ouvir algo no lado de fora. No lado de fora da cozinha, há duas empregadas que estão sorrindo, e uma delas fala: Me pergunto se a noite de romance de Sua Majestade e o príncipe já terminou. Ao falar isso, elas entram na cozinha e ficam surpresas ao ver tudo limpo. Uma delas diz: Meu Deus, que limpo está tudo isso. A outra empregada pega o prato sorrindo e se pergunta: Foi o príncipe quem fez isso? Atrás da empregada tem uma porta meio aberta e, escondido atrás da porta, está Leon observando as empregadas. Com expressão séria, segurando Rasveice, ele fala: Não faça barulho, Majestade. Eu acho que nem mesmo você quer que suas empregadas te vejam nessa situação, não é mesmo? As empregadas saem da cozinha, deixando os dois sozinhos. Logo em seguida, Rasveice olha para ele com a expressão envergonhada. Sorridente, Leon se aproxima dela, segurando seu rosto. Assim está muito melhor. Agora vamos começar, minha belíssima e muito linda esposa. Ao falar isso, os dois se olham e cortar a cena. 3 dias depois, deitado na sua cama, Leon está dormindo profundamente. Ao redor dele, Moon e Noah observam com curiosidade. Preocupada, Moon se pergunta: O papai já está há 3 dias dormindo. Será que está morto? Noah fala: Vamos descobrir isso agora. Ao dizer isso, ela pisa na cara dele. Ele acorda dizendo: Isso dói. Noah diz com arrogância: Parece que ele está vivo. E pensando consigo mesmo, Leon se pergunta: É sério que ela trata o próprio pai assim? Leon acorda completamente, deixando Moon alegre. Ela fala: Mamãe, o papai acordou. Mas meio sonolento, ele se pergunta: Em que momento eu desmaiei? Rasveice olha para ele e fala: Precisa mesmo que eu te lembre? Após ouvir o que ela falou, ele se lembra o que aconteceu. Pensando, ele diz: Já me lembrei. Naquela noite, logo depois de terminarmos, perdi a consciência com apenas um só golpe. Olhando para ela, ele continua a dizer: Que mulher cruel. Se fosse uma pessoa comum, já estaria morto. Desgraçada. Mas é muito linda, não parece ter a idade que tem. Preocupada, Moon pergunta: Papai, aconteceu algo? Noah escuta o que sua irmã falou e fala: Não, nada. Ele só estava olhando para a mamãe. Rasveice estende sua mão para pegar o grampo que está em cima da mesa, mas ele acaba caindo. Mas ela percebe algo. Logo em seguida, Leon pega o grampo do chão e coloca no cabelo dela, deixando ela surpresa. Ele diz sorrindo para ela: Isso, fica muito bonito em você. Ela olha para ele com um leve sorriso no rosto e fala: Que atencioso de sua parte. Mas me pergunto a quantas mulheres você já disse a mesma coisa. Leon responde dizendo: Bom, não é nada, mas quando eu era garoto eu sabia cuidar bem do burro do meu tio. Curiosa, Moon pergunta: Papai, o que é um burro? Leon fala para ela: Bom, é um animal parecido com os dragões. Tem 2 grandes orelhas e uma cauda, e também gosta de reclamar quando não gosta de algo. Igual a sua mãe. Rasveice fica irritada após ouvir o que ele falou dela e dá uma cotovelada na barriga dele, deixando ele tremendo de dor. Preocupada, Moon pergunta: Papai, está bem? Com pouca dificuldade, ele responde: Estou bem. Rasveice olha para Moon e Noah e fala: Ouçam. A tarefa de hoje será aprender a escrever os seus nomes. Seu pai ajudará vocês com isso. Após ouvir o que ela disse, Leon reclama dizendo: Pare de me encarregar tarefas antes de me consultar. Moon fica muito alegre e fala: Ebaia! O papai vai nos ensinar a escrever. Por outro lado, Noah diz orgulhosa de si mesma: Eu posso fazer isso sozinha. Moon pega na mão da irmãzinha e sai dizendo: Vamos até a biblioteca procurar um lápis com uma cor bonita. Que cor você quer? Noah fala: Roxo.
Rasveice olha para Leon e fala: escute, minha irmã está vindo nos visitar hoje, então faça de tudo para que ela não veja as nossas filhas. Com um leve sorriso no rosto, Leon pergunta: por quê? Por acaso não quer que sua família conheça nossas filhas? Após ouvir o que ele falou, Rasveice se aproxima e fala: Leon Casmoder, aprenda isso de uma vez, você agora é um dragão do clã dos dragões prateados que despertou de um longo coma depois de 2 anos. Ela bate no peito dele. Com um sorriso malicioso, ela continua dizendo para ele: lembre-se desse sobrenome e de falar isso se por algum motivo você esbarrar com ela. E ele responde: entendi, majestade. Após ouvir o que ele falou, Rasveice vai embora, deixando ele sozinho no quarto. Mas pensando, ele diz para si mesmo: rainha idiota, acha mesmo que eu vou te obedecer? Com um sorriso no rosto, ele continua dizendo: Rasveice, farei com que sinta a maior humilhação diante de sua irmã. O capítulo começa no Templo dos Dragões de Prata, sala de estudos infantil, com Leon falando para suas filhas: vocês devem fazer como eu disse, tem que prestar atenção. É assim que se faz. Ele fala isso escrevendo no papel com as meninas observando ele. Ao terminar de escrever, Leon entrega os papéis a elas dizendo: eu escrevi seus nomes aqui, então primeiro memorizem isso e depois escrevam várias vezes. Noah, com expressão séria ao ver o nome escrito no papel, critica dizendo: sua letra é muito feia, estava mais bonito quando a mamãe escreveu. Leon fica surpreso ao ouvir o que ela falou. Mas logo em seguida, Moon pergunta para ele: papai, o que vai fazer? Ele responde dizendo: esqueci de entregar algo para sua mãe, tenho que ir devolver. Já na porta, antes de sair do quarto, ele diz para elas: voltarei daqui a pouco para revisar suas tarefas. Mas antes dele sair, Moon acena para ele e Noah, com a postura fria, se pergunta: por acaso ele é idiota? Após Leon sair, Moon fica super animada. Sorrindo com os olhos fechados, ela corre atrás da sua irmã, então ela diz: mas irmã, você parece um pouco feliz. Segurando o papel que seu pai deu, Noah fala: não, eu não estou. Vai e anote isso rapidamente. E logo depois de dizer isso, ela olha para o papel com seu nome com o rosto corado. Cortar a cena para o portão da cidade do Templo dos Dragões Prateados, com os guardas em fila recebendo uma pessoa. E essa pessoa é Isabel Melkey, Rainha dos Dragões Vermelhos. Logo em seguida aparece Rasveice, super animada, abraçando ela e dizendo: irmã, quanto tempo sem te ver? Isabel Melkey fala: verdade, não nos vemos faz 1 ano, você parece mais saudável. Meio envergonhada pelas palavras ditas pela sua irmã, Rasveice diz: sério? Eu não acho. Isabel Melkey olha para o lado procurando alguém e então pergunta para Rasveice: ouvi dizer que seu esposo já despertou. Por que ele não está aqui? Calmamente, com um leve sorriso no rosto, Rasveice responde: hoje ele não está se sentindo bem, não pode se reunir conosco agora. Isabel Melkey cruza os braços e fala: então é isso? Ao dizer isso, ela fecha levemente os olhos, soltando um pequeno suspiro, e continua falando: que pena, eu gostaria muito de conhecer o dragão que conquistou o coração da minha irmã. Então ela se aproxima de Rasveice e diz: o casamento entre dragões são apenas por interesse e política, e não por amor. Mas você se casou e ainda teve filhos tão rápido, vocês devem se dar muito bem, não é mesmo? Meio envergonhada, Rasveice fala balançando a cabeça: me casar e ter filhos significa que a nossa relação é boa? Eu não sinto nada por ele, nem agora nem nunca. Após ver a reação dela, Isabel Melkey, pensando consigo mesma, diz: continua sendo a mesma orgulhosa e obstinada de sempre. Rapidamente, Rasveice segura o braço da sua irmã dizendo: certo, está bem. Faz tanto tempo que não nos vemos, vamos ao jardim e conversamos enquanto caminhamos. Ao dizer isso, elas começam a caminhar sorrindo. Mais de longe, Leon observa elas pela luneta e fala: ela é a irmã da Rasveice. Então, me deixe testar até onde chega a influência da marca do dragão. Ele fala isso com um leve sorriso no rosto. Caminhando pelo jardim, Isabel Melkey começou a dizer para Rasveice: recentemente o território dos dragões tem estado um pouco instável, especialmente no território do Rei Dragão de Fogo. Rasveice olha para ela e diz: Constantino, sério? Ele não esteve desaparecido por muitos anos? Isabel Melkey diz: quem sabe? Ele sempre foi um cara muito temperamental. Talvez queira aproveitar a oportunidade para expandir seu território. Mas de repente, a runa mágica do peito de Rasveice começa a brilhar, deixando ela surpresa. Ela olha para a runa e, pensando, diz: justo agora.
Isabel Melkei pergunta, aconteceu algo? Assustada com a pergunta dela, Rasveice responde dizendo, não, nada. Irmã, o que estava me dizendo? E pensando, ela diz, malditos caçadores de dragões. Isabel Melkei continua a dizer, para nos prevenir de qualquer eventualidade, devemos reforçar nossas defesas na fronteira. Para caso haja algum novo movimento por lá, também enviarei meu dragão mensageiro para te contactar. Rasveice fica com o rosto levemente corado e, pensando, ela diz, o efeito da marca do dragão está ficando cada vez mais forte. Se isso continuar assim... Isabel Melkei olha para trás ao perceber algo e pergunta, você está bem? Está suando frio. Tremendo, meio envergonhada, Rasveice fala, irmã, de repente lembrei que tenho um assunto importante para tratar. Voltarei em uns 20 minutos. Isabel Melkei pergunta para ela, precisa que eu te acompanhe? Rasveice responde, não é necessário. Após ela sair, sua irmã fala com um leve sorriso, a marca do dragão, hehe. Os jovens de hoje brincam bastante. Sentado na cadeira relaxando e sorridente, Leon fala, Rasveice, quero ver quanto tempo consegue aguentar. Logo em seguida surge ela gritando, Leon. E olhando para ela, ele pergunta, por que voltou tão rápido? Rapidamente ela surge segurando a sua camisa e pergunta para ele, você fez a marca do dragão ressoar de propósito agora para me fazer passar vergonha na frente da minha irmã? E pensando, Leon diz, melhor eu me fazer de louco. Em seguida, pergunta para ela, por acaso eu tenho culpa de sentir a sua falta? Rasveice fala, que... E fica chocada com o que ele disse e fica envergonhada com seu rosto corado. E olhando para ela, Leon pensando diz, parece que o efeito é bom. Pelo menos agora eu causei um dano nela. Envergonhada, Rasveice fala virando seu rosto, não seja sem vergonha. Um prisioneiro derrotado dizendo essas coisas, guarde seus pensamentos para você. Rasveice olha para ele, pensando, diz, claramente eu ia espancar ele, mas acabei sendo enganada por suas palavras. Antes de sair, ela fala para ele, dessa vez você se salvou, da próxima vez que fizer isso não te deixarei escapar. Após ouvir o que ela falou, Leon faz careta atrás dela e, pensando, ele diz, que medo. Ele continua a dizer, com apenas uma frase eu a deixei sem palavras, esse efeito da marca do dragão é mesmo muito forte. Mas, por que toda vez que penso nela o meu coração palpita mais forte? Não, 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 acorde seu idiota e não pense nessas coisas horríveis. As meninas ainda devem estar me esperando. E de volta ao Templo dos Dragões de Prata, sala de estudos infantil, Noah está concentrada fazendo a sua lição e muito impaciente, se pergunta, por que o papai ainda não voltou? O capítulo começa na porta da cidade do Templo dos Dragões Prateados com Rasveice e Isabel e os seus guardas se preparando para partir. Mas antes de ir, Isabel se despede acenando com a mão e dizendo, certo, então eu já vou. Com a expressão alegre, Rasveice se despede acenando com a mão e dizendo, sim, irmã, tenha cuidado no caminho. Isabel se transforma em um dragão vermelho e fala, da próxima vez eu quero conhecer o seu esposo, ok? Rasveice responde, mas é claro, vou apresentá-lo da próxima vez. Após ouvir o que ela falou, ela lança voo junto com seus guardas. Rasveice fica observando eles partir em silêncio. Com a expressão séria, ela diz pensando, maldito caçador de dragões, ainda não aprendeu a lição. Essa noite vou te ensinar uma boa lição. Logo em seguida mostra Leon espirrando com o livro em mãos. Após espirrar, pensando, ele diz, essa mulher dragão está falando mal de mim? Após contar uma história para as meninas, ele percebe que as meninas já pegaram no sono e, pensando, ele diz, elas já pegaram no sono. E ele cobre elas com o cobertor dizendo, não fiquem resfriadas. E logo em seguida, Leon tem que sair do quarto sem fazer nenhum barulho para não acordar elas. Mas logo em seguida surge Rasveice, que bate a mão na porta fazendo barulho, deixando Leon assustado. Ela olha para ele e pergunta com um olhar ameaçador, aonde pensa que vai? Leon, com um sorriso confiante e provocador, fala, sua irmã, já foi embora? Com um olhar malicioso, Rasveice responde, nós não temos assuntos pendentes hoje? Ao falar isso, ela pega ele pela camisa e arrasta ele dizendo, venha comigo. Ele grita desesperado, não. Cortar a cena para quarto da Rainha Dragão Prateado. De repente surgiu Leon com uma bacia com água quente. Ele diz para ela, aqui está, eu trouxe água quente. Após dizer isso, ele pergunta para ela, para que precisa dela?
Rasveice responde, eu estive caminhando hoje o dia todo e estou muito cansada, me ajude a lavar os pés. Confuso com o que ela disse, ele fala, que? Ela olha para ele com expressão séria e diz, menos conversa, faça o que mando. Isso é um castigo pelo que fez hoje. Após ouvir o que ela mandou fazer, Leon começa a tirar o sapato do pé dela. E pensando consigo mesmo, ele diz, eu, um orgulhoso caçador de dragões, reduzido a empregado de uma mulher dragão. Essa maldita sabe muito desfrutar de sua vida, não sei quantos corpos de caçadores de dragões ela já pisoteou com esses pés. Rasveice percebe o sorriso no rosto de Leon e, pensando consigo mesma, se pergunta, por que ele está parado admirando os meus pés com esse sorriso? Por acaso ele tem algum fetiche estranho com pés? Ela diz isso com o rosto corado. Com um sorriso no rosto, Leon enfia o pé dela na bacia e diz, coloque logo o pé aqui, deixando ela surpresa. Após colocar o pé na bacia, ela grita dizendo, está muito quente. E rapidamente ela tira o pé da bacia e acaba chutando o rosto de Leon, fazendo ele cair no chão. Com ele no chão, Rasveice se levanta da cama e bota o seu pé em cima dele e diz, certo, Leon, está querendo se vingar de mim? Com um sorriso no rosto, ele diz, foi você quem me pediu para que a ajudasse a lavar os pés. Olhando para ele, Rasveice diz, parece que você ainda não aprendeu a lição. Com seu pé em cima dele, ela começa a descer seu pé para baixo e diz, você nunca pensou que um dia poderia ser pisoteado por um dragão, não é mesmo? O que acontece se eu colocar o pé nesse ponto? Ao fazer isso, Leon se arrepia por todo o seu corpo. Envergonhado com a situação, ele fala para ela, pare, retire o seu pé. E pensando, ele fala, desgraçada, essa sensação de vergonha e prazer. Com um olhar malicioso, Rasveice diz para ele, quero ver o quanto você aguenta. Com o seu rosto corado, Leon pensando consigo mesmo fala, não posso me render diante da tirania dessa mulher. Ao dizer isso, ele segurou o pé dela e fala, eu já comi pernas de porco, vaca e ovelha, mas nunca provei as pernas de um dragão. Surpresa com o que ele falou, Rasveice pergunta, o quê? O que você vai fazer? Logo em seguida, Leon segurou o pé dela com duas mãos e morde ele dizendo, essa noite vai ter um extra. Comerei garras de dragão crua. Rasveice grita dizendo, Leon Cosmode, eu vou te matar. Cortar a cena. No dia seguinte, Muin e Noa estão caminhando pelo corredor do castelo. Ao ver sua mãe, Muin pergunta para ela, mamãe, por que está mancando quando anda? Ela responde, não é nada. Ao ver seu pai com um curativo no rosto, Muin pergunta também, papai, por que tem um curativo no seu rosto? Ele responde, não é nada. Deixando Muin muito curiosa e pensativa. Após pensar um pouco, ela fala alegremente com sua mão levantada e olhos brilhando. Vocês devem estar escondendo de Muin alguma brincadeira divertida. Muin também quer participar. Ao dizer isso, ela deixa a sua irmã sem palavras. E assim termina o capítulo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like até o próximo vídeo.